isso aqui é exatamente passar para vocês as noções básicas da aula, como a aula tem que ser. Então, na verdade, hoje nós não vamos passar para vocês exatamente termos da educação física, com metodologia. Não é essa a intenção. A intenção é pegar os elementos da aula e destrinchar para vocês como eles devem ser feitos. Desde como cumprimentar na aula, até como passar o kihon, como passar o kata, como passar o desequilibrante, como passar o show. Que é isso realmente que interessa para quem vai dar aula. Mas não adianta nada você ficar falando um monte de coisas e, de fato, o foco da aula é assim, não, eu sei como dar uma aula de não sei o que, mas eu não sei como é que puxa o kihon. Não adianta nada. Então, o grande foco do negócio hoje é esse, tá? Hoje nós não vamos usar o enfoque também de uma parte que é muito importante, que são os primeiros socorros, tá? Por quê? Porque para isso a gente precisa ter muito mais tempo, tá? Mas a gente usar como padrão, falar de lei, né? O primeiro passo é lembrar que o aluno, qualquer lesão que o aluno venha a ter, o primeiro passo é ligar para o SAMU. Primeiro, antes de qualquer coisa. Se você teve uma lesão, liga para o SAMU. Ou aí vem algumas dúvidas. Eu posso pegar o aluno, colocar no meu carro e levar ele para o hospital? Não. Claro que o cara está com dedo ruim, você não vai ter problema se for no carro. Agora, se você tem qualquer lesão que seja mais grave, a melhor coisa que você vai fazer é prestar o primeiro socorro de um jeito correto, que é ligando para o SAMU, para que as pessoas do SAMU especializadas façam isso. O Brasil não possui a lei do bom samaritano, que é aquela lei que você atende errado, mas atende com boa intenção, e aí o juiz leva isso em consideração e você não se dá mal. Isso não existe. Assim, se você pôs a mão e você não é especialista nisso, você vai ver o homem da capa preta lá. Então é melhor ligar para você não ter problema. Vira dolo, né? Aí isso já é crime. Tranquilo? Com relação a isso? Bom, vamos falar um pouquinho sobre cumprimento. Certo? Será que todo mundo aqui é capaz de cumprimentar a aula e terminar a aula ou não? Falando em japonês? Não? Mais ou menos? Então, vamos destrinchar as palavras para todo mundo saber, tá? Então, primeiro, quando a gente vai cumprir, vamos colocar vocês na qualidade de senseis, porque embora, tirando os dois aqui que estão fazendo essa aula aqui, sejam senseis, quando você assume a aula, você então se transforma em sensei. Porque sensei a tradução de sensei em japonês é honorável professor. Então, naquele momento, você é o sensei. E mesmo que uma pessoa mais graduada venha fazer a sua aula, naquele momento você é a autoridade máxima da aula. Porque é você que comanda a aula naquele momento. A não ser que por uma ordem de hierarquia, aquela pessoa assuma no seu lugar, mas você deixe ela assumir. No momento que você cumprimentou, que você está dando a aula, você é a autoridade máxima da aula. Tranquilo? Então, a primeira palavra que a gente vai falar é ketsuke. Ketsuke em japonês quer dizer atenção. Então, você vai virar de frente para a parede e você vai falar ketsuke. Atenção! Então é como se a gente estivesse falando para todo mundo ficar quieto. Atenção! Né? Shomen quer dizer céu em japonês. Então, shomen-ni quer dizer comunhão com o céu. Isso dá muita controvérsia no Brasil, por causa de religião. E porque eu vou explicar para vocês, mas não é o que vocês vão explicar para os alunos. Porque se você explicar isso para os alunos, aí o caldo tornou mesmo. No Japão, o primeiro imperador japonês, ele se chamava Hachiman. No 001, ele chamava Hachiman. E esse cara, ele recebeu o título de o Deus da Guerra. Depois que ele morreu, ele recebeu o título de Divindade da Guerra. Por isso que vocês vão ver muitos filmes antigos japoneses em que os caras evocam o Hachiman para a guerra. E aquela casinha que a gente tem no tatame, aquilo se chama céu, shomen. Então, em tese, para o japonês, a divindade do Hachiman opera naquela casinha. Entendeu? Então, quando você está cumprimentando, é como se você estivesse lembrando
que existe uma divindade que comanda a guerra. Só que, mesmo eu falando desse jeito, é duro para a gente entender isso, porque a gente ainda acha, por causa das religiões ocidentais, existe essa relação de veneração, que no Japão não tem. No Japão não existe deuses, os deuses não são pessoas. E a gente tem São João, não tem. Então mesmo, é engraçado que embora fosse um homem, o Hatman, esse cara depois que ele morreu já era. O Hatman não é mais aquele cara, é só porque precisava de alguém para botar o nome. Fora que no Japão, a religião tradicional japonesa, ela é igual à religião indígena nossa. Deus é o sol, Deus é o ar, Deus é a chuva, entendeu? Então, mas até hoje é assim que eles fazem. Então, para vocês não misturarem isso com a religião da gente aqui, nem adianta falar isso. O que é aquilo ali? É a casinha das artes marciais. Você não vai chegar e falar assim, porque o Deus Hatman está... O cara fala assim, você tá louco, eu sou evangélico, não vou ficar abaixando, entendeu? Porque no Japão, abaixar não quer dizer se reverenciar. É um conceito completo, lá você abaixa para todo mundo, você não pega na mão das pessoas. Então você cumprimenta. Então, como os conceitos são completamente diferentes, é melhor você nem tocar nesse assunto para o caldo não tornar. Tá bem explicado isso para vocês? Porque tem muita gente que fala assim, não, mas então tem um Deus ali. E na Bíblia diz que eu só posso adorar um Deus. Cara, Deus do mundo ocidental é uma coisa. Divindade japonesa não tem nada a ver com Deus. Tanto que tem um monte de gente que acredita nisso, tem as figuras japonesas, e o cara é católico. Entendeu? Porque isso faz parte do anedotário japonês. Beleza? Então é Shomen Ni. Ni é dois. Por quê? Porque quer dizer que existem duas pessoas conectadas naquilo que eu falei. Então é Shomen Ni. Rei. Rei quer dizer cumprimentar. Então, quer dizer que Shomen Ni Rei, cumprimento. Vira. Sensei Ni Rei, por que Sensei Ni? Sensei e dois. Ni. Sensei e alunos. Sensei Ni Rei, os alunos cumprimentam o Sensei. Otaga. Otaga é todo mundo. Otaga Ni, todo mundo. Ni Rei. E aí começa a aula. Então se eu chamar um por vez aqui, todo mundo vai conseguir cumprimentar? Mais ou menos? Vamos falar todo mundo junto para a gente não passar vergonha? Vamos lá? Então vamos começar. Ketsuke, Shomen Ni Rei. Depois, Sensei Ni Rei. Depois, Otaga Ni Rei. Beleza. Agora nós vamos passar para o modo tradicional, porque não se fala mais Ketsuke, Shomen Ni. A gente fala Ketsuke, Soke Ni. Por que a gente fala isso? Porque Soke é a minha figura que fica lá. A gente resolveu trocar isso exatamente para não ter esse problema da história da religião. Então é Ketsuke, Soke Ni, na verdade é assim, vamos cumprimentar porque existe Morgante Jiu-Jitsu. Entendeu? Ketsuke, Soke Ni Rei, Sensei Ni Rei, Otaga Ni Rei. Beleza? Nas igrejas, que até o Senpai Diego também é irmão, aí eles acham ruim até o fato da gente colocar a imagem do nosso fundador. Isso mas isso é uma besteira sem tamanho, porque na verdade o cara quando ele entra, eu estou falando isso porque eu sou estudante de teologia, faculdade de teologia, então isso, a pessoa que fala isso, ela tem conhecimento religioso zero. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma intransigência. A mesma coisa de você chegar e falar assim, o meu presta e eu não conheço outras coisas. Porque você falar de um mundo oriental é você falar do desconhecido. A cultura de lá é completamente diferente da nossa. Já começa que o calendário dos caras é diferente do nosso. O jeito de comer, o jeito de cumprimentar, o jeito de tudo deles é diferente. Então, assim, claro que se você for falar de catolicismo japonês, ou catolicismo, aí tudo bem. Você está falando de coisas que são palpáveis. Agora, você falar de... Já começa que se você chegar no Japão e falar religião, você já toma um tapa na cara.
Eles já não admitem isso, né? O shintoísmo, que é essa religião tradicional, desde os japoneses, é muito engraçado, porque assim, se eu falar para vocês aqui desenharem no papel o que é natureza, todo mundo vai desenhar uma árvorezinha, não é? Mato, um céu, Se você chegar para o japonês e falar assim, o que é uma natureza, ele desenha uma pessoa. Porque para ele, natureza é o ser humano. Então é muito diferente isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala, já falar religião, já é cagar o pau aqui e não está falando a mesma coisa. E não é religião, tá? Tanto que no japonês, existem livros antigos que falam erradamente que os caras levantavam a bandeira deles e eles faziam uma evocação religiosa para ir para a guerra. E não tem nada a ver, porque aquelas bandeiras lá tinham a ver com o clã das pessoas, né? Então, e esse símbolo que o movimento Jiu-Jitsu tem, né? Depois, não tem nada a ver com o curso, mas para vocês saberem, para enriquecer a cultura de vocês. Foi usado pela Marinha Naval japonesa, mas antes, esse era o logo que o Hachiman usava quando ele era imperador. Então, por isso que vocês vão ver esse símbolo em várias artes marciais, porque é o print do Hachiman. Isso, depois, conforme existe exército, né, isso passou a ser uma das bandeiras da Marinha japonesa. Mas você vê como não tem nada a ver uma coisa com outra, religião com nada. A Marinha usava o logo que o imperador, que depois virou uma divindade. Não tem nada a ver com nada. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho do início da aula. Então, a aula, ela contém, no seu aquecimento, ela tem que ter 3 elementos que são importantíssimos. Tá? O primeiro deles é o aquecimento. Sem você fazer o aquecimento, a aula ela perde o sentido, porque você primeiro aumenta o número de lesões, o cidadão pode ter um problema cardíaco, então tem que ter o aquecimento. Então, quais são os exercícios de aquecimento que a gente pode fazer numa aula? Polichinelo, corrida, pega-pega, alguma coisa que faça com que o sangue corra mais rápido na pessoa. Então essa é a primeira atividade que nós vamos fazer no treino, né? E depois que a gente fizer isso, nós vamos para a segunda parte, que é o aquecimento articular. Ou seja, nós vamos pegar as pessoas e fazer com que eles mexam todas as articulações do corpo. E terceiro, vem os exercícios, que aí sim vem flexão, abdominal, etc. Ah, mas eu assisti lá com o mestre YouTube, eu vi lá um treino lá que o cara fazia aí, posso fazer? Bom, eu vou dizer para vocês, quando cabe carta nova, né, e primeiro que a gente está falando aqui, ninguém aqui é formado, só tem um aqui formado em educação física, é você, mas ninguém aqui é formado em educação física, não errem pelo mais, errem pelo menos. Faz um arrozão com feijão, faz uma corridinha, faz um aquecimentozinho. Conforme você vai pegando a manha do negócio, você vai consultando os professores de educação física e aí sim a gente vai passando para vocês o diferente, tá certo? Mesmo porque na própria educação física tem uma controvérsia muito grande, porque, por exemplo, tem uma linha que fala que você não pode fazer, você tem que fazer alongamento antes de fazer exercícios. E outra linha diz que não pode, né? Então, por exemplo, assim, se você pegar o pessoal da corrida, os caras falam que se você não alongar antes de fazer exercício, você vai morrer, você vai ter um ataque epilético. Entendeu? Os caras da força, eles já falam o contrário. Eles falam assim, se você alongar, você vai promover uma maior divisão, uma extensão maior do músculo, que afrouxa a articulação. Que você pode, até no treino, ter uma subluxação. Cada um fala uma coisa. Então é o seguinte, eu nunca vi um cara sair correndo para salvar o filho que estava sendo atropelado e o cara ter uma distensão muscular. Assim como eu também nunca vi um cara que saiu correndo para pegar um ônibus 6 horas da manhã e falar, ai meu Deus, me lasquei. Então, eu acho que isso aí é muita briga para nada. É muito nhenhenhé de cara que não tem o que estudar.
O que nós temos que fazer é lógico, seguir alguns princípios, começar do mais leve para o mais pesado, óbvio. Se você já começar esmirilhando, não faz sentido. Fazer as coisas sempre do mais devagar para o mais rápido, sempre seguindo isso. Se você seguir isso, você vai seguir todas as regras da educação física da época da calistenia, né? Quando os caras ainda faziam aquela ginástica do exército, que é o que tem que ser feito. Tranquilo? Bom, terminou essas 3 partes, aí nós vamos fazer, aí sim, nós vamos fazer o trabalho de alongamento, né? Que falar alongamento é um termo errado no mundo da educação física, porque alongar é só você fazer isso aqui, isso aqui é um alongamento, eu cheguei no limite. Quando a gente faz isso nas pernas, para aumentar o chute, a gente fala uma palavra que não é muito comum para a gente, chama flexionamento, que é você ir além do que aquela articulação pode ir. Tá? E como é que funciona isso? O músculo é uma carne. Sabe essa carne que a gente come no açougue? Você já viu essa carne? Já tentaram dar uma olhada como é que é? É uma fibra, não é? Um negócio que fica assim, um na outra. Bom, quando você alonga, eu estou fazendo aqui assim, ó, o que você faz? Você faz com que aquela carne do açougue vá até o fim dela, ela faz assim. É como se você pegasse o bife e desse uma esticadinha nele. Quando você vai além do que isso, o bife não vai mais do que